Vamos lá para o último capítulo de Neemias. A história de Esther, que vem amanhã, ela está no meio disso daqui. Entre Esdras e Neemias, ela está por ali. Ela acontece ali, não está numa ordem cronológica aqui. Mas é uma história muito linda, vamos ver amanhã. Hoje, vamos dar um fechamento, né? Neemias vai dar um fechamento, vai falar sobre 3 coisas importantes que o povo deveria se lembrar sempre. Recordar, são 3 pontos básicos que acontecem no Éden, que acontecem fora do Éden, que acontecem depois, Deus repete e estão relacionados à lei do Senhor. Naquele dia se leu para o povo o livro de Moisés, de novo, vamos ler a Bíblia, todo dia. E como dissemos lá num versículo passado, ali não me lembro o capítulo agora, mas dia a dia o livro era lido todos os dias da semana. É o programa Reavivados daquela época, não tinha TV, mas eles liam a Bíblia todos os dias. A importância de estar perto do Senhor, a importância de comungar e meditar na palavra do Senhor. A Bíblia não é um livro para a gente ler com leitura dinâmica. Talvez alguns consigam e vão captar muito isso, né? Mas é um livro para ser meditado. Vamos pensar aqui, isso aqui. O que isso aqui tem a ver comigo? Então, bom, pode ter isso, aquilo, a minha família, meu trabalho, a maneira de eu falar, sei lá. O que esse texto tem a ver comigo? Que lições eu tiro desse texto? Isso é meditar sobre um texto, não é? A palavra de Deus. Então aqui diz que naquele dia, né, se leu para o povo no livro de Moisés e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água quando eles passaram por lá. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Agora os que estão lá, os moabitas, os amonitas, estavam por lá. E o verso 3 diz assim: ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Elemento misto quer dizer todos aqueles que estavam fazendo parte de algum tipo de casamento ou relacionamento, por livre e espontânea vontade. Não é para ter isso, não vamos ter. Já vimos aí, lá para trás, a questão dos casamentos, né? Que deveriam dispensar as pessoas, porque elas estavam trazendo mal para o povo de Israel. A ordem era assim: Josué entrou na terra prometida, não deixa nada. Tirem todos esses povos daqui. Não vamos nos misturar. Mas de repente Israel foi lá, uma vitória retumbante de Deus, né? Sobre um determinado povo, sobrou muita gente. Nós vamos precisar de uns escravozinhos por aí, né? Pessoal, vem aqui, vamos ser você nossos escravos. E aí começa aquele negócio de casar e alguém prospera e pronto, e vai misturando e deuses novos vão sendo colocados, pronto. Israel está no buraco. Um buraco espiritual, uma escuridão total. Mas ouvindo eles o povo, esta lei apartaram de Israel todo o elemento misto. Então já começou bem aqui o assunto. Tobias é expulso do templo. Tobias, embora tivesse um nome hebraico, poderia ter sido filho de alguém, uma mistura qualquer, e seria um exemplo apropriado, já que está aqui na sequência deste texto, né? No capítulo 13. Fala ali da mistura. De repente, volta ao assunto de Tobias. É possível. Mas, de qualquer forma, Tobias estava, talvez ele não tenha sido fruto de uma mistura, mas ele estava participando de uma mistura. O verso seguinte diz assim: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, através de casamento. Não é? Tinha se aparentado com Tobias. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam ofertas de manjares, incenso, utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também a contribuição para os sacerdotes. Era um lugar importante, era um lugar onde guardava o dízimo, onde guardavam as ofertas, para dar sustento à vida dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores e etc. e tal. Os porteiros também. Mas quando isso aconteceu, aí o Neemias está escrevendo, diz assim: quando isso aconteceu,
Eu não estava na cidade, eu estava viajando. Eu tinha ido ver o rei Artaxerxes. Eu tinha marcado um encontro com ele para poder conversar com ele. Mas quando eu voltei, fiquei muito chateado. O verso 8 diz assim: isso muito me indignou. Como o sacerdote Eliasibe vai se aparentar com um homem que nos perseguiu? Você se lembra? Sambalate e Tobias estavam juntos quando eles fizeram uma guerra psicológica sobre o povo de Judá que estava voltando, né? Eles não podiam construir o muro, Aí o muro construído, ele foi lá, se aparentou de Eliasibe. Isso muito me indignou. Atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Aquilo não pode ser usado por outra pessoa, é terreno sagrado. Era bem claro isso. Então ordenei que se purificassem as câmaras todas, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa do Senhor, com as ofertas de manjares e incensos. Então, Tobias, cai fora. Mas você não pode ficar aqui. E Eliasibe também deve ter tido as consequências, ou sofrido as consequências. Agora, vamos ver 3 assuntos bem fortes que são colocados no final do livro. Então, eram assuntos que deveriam ser considerados com bastante atenção. Aqui ele fala sobre o dízimo, depois ele fala sobre o sábado e depois ele fala sobre o casamento. Eram 3 pontos bastante importantes para o povo de Israel. Estavam voltando, tinham perdido noção de algumas coisas, o sábado já é mencionado, o dízimo já é mencionado, e aqui ele fecha o livro com isso. Quer dizer, qual é a última coisa que você, escrevendo um livro, vai colocar? Importante, não esqueçam disso, certo? 3 pontos. E começa aqui. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores faziam o serviço, tinham fugido para casa. Não somos sustentados aqui, a gente é sustentado pelo dízimo, não dão o dízimo, não tem levita, tem que voltar para casa para trabalhar, ali na lavoura ou fazer alguma coisa, nas cidades onde eles moravam, por ali. Por que se desamparou a casa do Senhor, não é? Ele pergunta para os magistrados. Olha, eu fui viajar, eu volto, está uma bagunça isso aqui. Os levitas não estão mais aqui, vocês não estão fazendo aquele pacto que juraram fazer, está selado isso, de que vocês dariam as ofertas e os dízimos, e os sacerdotes levitas dariam o dízimo dos dízimos. Vocês não estão cumprindo com isso. Então, este é o primeiro item. Então, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, verso 12, do vinho, do azeite, aos depósitos. Havia tesoureiros ali no depósito, que dá os nomes deles, né? Então, porque foram achados fiéis e se lhes entregou que repartisse as porções para seus irmãos. Então, havia aqueles que recebiam dinheiro e ainda repartiam para os irmãos, os levitas, aqueles que trabalhavam no templo, os sacerdotes, os cantores, os porteiros, aqueles que deveriam depender do dízimo. Então, o dízimo não é uma coisa feia, o dízimo é uma coisa maravilhosa. O dízimo, Deus diz assim, eu te dou 100%. Faz o seguinte, para provar que você crê em mim, crê que eu sou o doador, me devolve 10%. Tudo é meu, mas eu te dou 100. Fica com 90% e administre bem esse dinheiro. Mas para provar, me dê 10%. É a menor parcela que eles poderiam considerar. 10%. 10% de 1.000, 10% de 100, 10% de R$1, 10 centavos. Então não importa o valor, 10%. Todos podem entender isso. É bem simples. Para que esse dinheiro? Para sustentar o templo, para sustentar os sacerdotes, as suas famílias, os levitas, os porteiros. Era muita gente que trabalhava ali. Houve uma época em Israel, na época dos reis ali em Judá, que eles tinham que fazer turnos e eram milhares que trabalhavam. Eram muitos sacerdotes. Infelizmente, vários morreram, né? Agora o número diminuiu bastante, mas eram aqueles que Deus tinha dado para o povo. Primeira coisa, então, o dízimo. Vão ser fiéis, vão ser achados fiéis. E não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus para o seu serviço. Quer dizer, todas as beneficências, todas as atitudes boas, não é? Aqui ele ora para Deus e assim, Senhor, não apague isso. Eu quero que a casa prospere, a sua casa prospere. Segunda coisa, o sábado. O primeiro item é sobre o dízimo. O segundo sobre o sábado. Você vai dizer assim, mas isso é legalismo, né, pastor?
dízimo, sábado, cadê a graça? Tudo é graça aqui. Aqui eles fizeram um pacto de fidelidade. Quando você aprende que Deus é dono de tudo e devolve só 10%, isso é um pacto de fidelidade. Agora, você pode dar esse dinheiro automaticamente, só entendendo lá em Malaquias que vai abrir a janela do céu, então eu vou ter tudo. Eu dou 10% e ele me dá tudo. Não, não é assim. Isso é fidelidade. Você vai começar a ser fiel a Deus, reconhecer que Ele é Deus. E a oferta o que é? O dízimo é que você reconhece Deus como Deus. A oferta, você diz quanto Deus vale para você. Ele não estipula a oferta. Você dá conforme o seu coração. Então a oferta é uma coisa muito séria, né? Quanto Deus vale para você? É a oferta que diz. Isso é espiritual mais do que você pensa. Eu não estou aqui pedindo dinheiro para mim, né? Nem dinheiro para sustentar a igreja, não. Para ser fiel a Deus. Isso é assunto entre você e Deus. Você tem que considerar isso daí, né? Claro, está aqui na Bíblia. Segundo item, sábado. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares no sábado. Trabalhavam lá nas vinhas, né? Pisando nos bagos de uva para transformá-los em suco de uva. E traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos de toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado. Mas Deus não diz para guardar o sábado? Lembra-te de Deus do sábado para o santificar? Então esse dia é importante. Agora, o que é importante no sábado? É o dia que a gente para ouvir a Deus. Ora, a gente tem que parar um pouquinho cada dia para ouvir a Deus. A gente tem que ouvir 24 horas a Deus. Mas o sábado é o dia que eu cesso qualquer trabalho. A Bíblia diz trabalho servil, né? Qualquer trabalho. Algumas festas também havia essa recomendação, trabalho servil. Não ao trabalho servil. Para ficar dedicado somente a Deus. Para ficar com minha família, ensinar meus filhos a serem dedicados a Deus. Faço isso durante a semana, um pouquinho. Mas sábado é um dia deleitoso. Tinha que ser um dia de alegria. Não pode ser um dia de peso. Quando Jesus veio, ele disse assim para os judeus: olha, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, é manso, é tranquilo. Os fariseus estão colocando um peso sobre a guarda do sábado. Você não pode andar mais do que 1.200 passos, não pode cuspir na grama, porque a lei diz que não pode regar as plantas no sábado. Se encontra uma moeda, não pode pegar, tem que ficar sentado em cima dela até o pôr do sol. Imagine. Isso é guardar o sábado? Ele veio dar uma nova visão. É lícito fazer bem ao sábado, no dia de sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Então são ações boas, ações de caridade, né, de amor. Primeiro, doando-me à minha família, doando-me aos meus vizinhos, contando para eles a história da cruz. Então, sábado é um dia muito especial, muito especial. E Deus está falando aqui através dele. Então, vocês estão fazendo mal profanando o sábado, verso 17. E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Então, os negociantes, os vendedores de toda sorte de mercadoria, verso 20, pernoitaram fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Ele mandou fechar os portões no sábado, para que não entrassem negociadores, comerciantes, e os comerciantes ficavam fora, na porta. Tipo assim, fazendo propaganda, né, incitando o povo a continuar comprando no sábado, a não guardar o sábado. É o dia que a gente tem para reconhecer a Deus como Criador, Redentor e Mantenedor da vida. Ah, mas eu guardo qualquer outro dia. Bom, tudo bem. Você guarda qualquer outro dia? Deus pediu o sábado. Ele pediu o 7º. É simples. E vamos fazer... Não, mas eu guardo. Eu guardo o domingo, guardo a sexta. Não, aqui está escrito outra coisa. Não é? E a gente tem que entender bem esse assunto. Muito bem. Também mandei os levitas se purificarem e guardarem o sábado. E a última coisa que ele fala é sobre o casamento. Vi também naqueles dias que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas. Então, os filhos dos asdoditas, no meio asdoditas, não sabiam falar judaico. Então, você vê, apenas este item, não é? Mas falavam a língua do povo de onde a mãe vinha. Então, isso e mais a religião.
Estão se afastando. Ele disse, não andeis mais vossas filhas e vossos filhos, ou não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, não tomareis mais suas filhas nem vossos filhos. Não pecou Salomão nisso? E foi, né? Lembra-se? Salomão foi o primeiro a casar com uma porção de gente, né? E ele trouxe tanta desgraça para o povo. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse mal diante de Deus, prevaricando contra o nosso Deus, casando-nos com mulheres estrangeiras? Então houve uma renovação. Limpei-os, pois, de toda estrangeiridade, diz aqui, estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e levitas, cada um para o seu mistério. Os próprios sacerdotes eram casados com mulheres de outras nações, outras religiões. Isso era inadmissível. São 3 pontos que ele termina aqui, então, o livro de Neemias, coisas importantes. Eu queria orar com você para que você considerasse essas coisas na sua vida. Pai querido, dá-nos sabedoria para enxergarmos estas coisas importantes também nos nossos dias, o casamento. Tantas coisas precisamos trabalhar, melhorar. A guarda do dia do Senhor, o Senhor disse isso, está aqui na palavra, não é só para o Antigo Testamento. Também os dízimos, importante para a manutenção do Evangelho, dos pregadores do Evangelho, da vida dos que se dedicam 24 horas para isso. Hoje, né? E naquele tempo, os levitas, os sacerdotes. Então, Senhor, ajuda-nos a entendermos esta última mensagem de Neemias. Em nome de Jesus, amém.